Graça e a paz de Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando um versículo para nossa meditação aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, versículo 35 em diante, que diz assim: A parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Então, esta palavra, esta mensagem, Jesus ele está, sim, fazendo uma parábola, e nós podemos relacionar esta parábola a respeito da vigilância com o livro também do evangelista Mateus, no seu capítulo de número 25, que diz a respeito da passagem das 10 virgens. E nós sabemos que no casamento bíblico judaico-israelita, o noivo ele se casa somente com uma noiva. E nós sabemos que, conforme Salmo de número 45, ali as virgens acompanham a noiva. As virgens não casam com o noivo, mas elas acompanham a noiva. Jesus, aqui no capítulo de número 25 do livro de Mateus, após o sermão profético a respeito das questões que os seus alunos, os seus discípulos, estavam lhe interrogando acerca do fim dos tempos, acerca de tudo que Jesus ele estava falando, que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. E Jesus então ele comenta toda a história do povo judeu desde 70 depois de Cristo, quando realmente as tropas romanas entraram ali em Jerusalém e destruiu o templo e a cidade e levou os judeus, as duas tribos e meias, vamos assim dizer, os judeus, os benjamitas e parte dos levitas, como assim são conhecidos hoje os judeus, levados cativos até voltarem em 1948, agora pela ONU, foram reconhecidos como uma nação num só dia, conforme também a profecia dada ao profeta Isaías, de que, como pode num só dia, ali Israel voltou a ser uma nação. Isto está nos projetos e nos propósitos de Deus dos últimos dias. Mas aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 25, Jesus ele continua a respeito deste assunto dos últimos dias, e ele fala a respeito desta parábola das 10 virgens, ali separando ao povo de Israel que está disperso entre as nações, chamando-os de virgens. Por quê? Porque no livro de Apocalipse há uma promessa de restauração também, né? No Antigo Testamento também, mas ali no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, Deus ele sela 144 mil israelitas e 12 mil de cada tribo. Mas nós sabemos que hoje, na nação de Israel, há apenas duas tribos e meias, vamos assim dizer: os judeus, os benjamitas e parte de alguns levitas. Até a época de Jesus, para falar a verdade, antes mesmo da dispersão do reino de Judá, né, a casa de Judá, só existia essas duas tribos e meia. Por quê? Porque em 721 a.C., 721, ali as outras tribos já tinham sido levadas cativas para todas as nações e perdida sua identidade no cativeiro assírio. Então Deus e os profetas, Deus, por intermédio dos profetas, vem falando a respeito de uma restauração de Israel nos últimos dias, de que todas as tribos elas voltariam à terra de Israel. Elas voltariam, isto é uma promessa ao povo descendente de Abraão, segundo o sangue, segundo a descendência real, a semente de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Porém, há uma promessa sim para a restauração da identidade dos israelitas que estão dispersos ainda entre as nações. E isto, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7,
ali Deus ele escolhe e ele sela 12.000 de cada tribo. Então, 12.000 da tribo de Zebulon, de Naftali, de Issachar, e por aí vai. Todas as tribos de Israel que estão espalhadas no mundo, que nós não sabemos a identidade, mas Jesus, ele sabe, Deus, ele sabe. E ele há de restaurar este ministério evangelístico. Esses 144.000 não são somente o número de pessoas que vão ser seladas para serem guardadas. São pessoas que seguem o Cordeiro para onde ele vai. São homens, especificamente homens que nunca tiveram contato com mulheres. Está escrito isto no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, isto é literal. É um ministério israelita, um ministério evangelístico destes 144.000 israelita, que Deus ele há de restaurar nos últimos dias. Haverá outras pessoas que serão seladas, mulheres, crianças, jovens, pessoas que nascerem durante aquela época? Sim, haverá, porque Deus ele protegerá o seu povo aqui na terra. Aqueles que não aceitarem a marca, o sinal, né, do falso Cristo, do falso profeta. Mas a Bíblia ela é enfática em dizer que são apenas homens no ministério, homens israelitas, 144.000, que seguem o Cordeiro, que não tocaram em mulher. Então, a Bíblia ela fala a respeito desta restauração israelita, que a igreja, por exemplo, aqui no capítulo de número 25 de Mateus, ela está oculta, visto que Jesus ele fundaria a sua igreja, ele instituiria a igreja como parte do seu corpo a partir da sua morte e ressurreição. Então, ali, tão como Adão, ele adormeceu, né, na linguagem bíblica, e que ele foi ferido, e ali Deus ele fez uma cirurgia, vamos assim dizer, para que na sua dormência, vamos assim dizer, na sua morte, ele teve que extrair, né, de Adão ali a sua costela, vindo da costela uma mulher, Eva. Da mesma forma, assim também o Cristo, que é o primeiro Adão, na sua morte física, ali foi extraída também a igreja, que começa a ser instituída a partir do derramar do Espírito Santo que sela a igreja no livro de Atos, capítulo de número 2. Então há uma diferença, sim, há uma distinção entre povo israelita, entre gentios, entre igreja. Há sim uma diferenciação, mas não há diferenciação no quesito salvação, no sentido da salvação não há diferenciação. Mas para Deus há sim uma diferenciação, e isto está nas cartas paulinas. Ele chega a comentar que nós não sejamos causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos, os gentios, nem para a igreja de Cristo. Então há uma diferenciação sim para Deus, porque há promessas de Deus referente ao povo descendente de Abraão, não pela fé, porque nós fomos enxertados, nós não éramos originais, nós não éramos oliveira verdadeira, nós somos enxertados porque nós éramos bravos, vamos assim dizer, né? Os ramos bravos. Mas a Bíblia ela promete que há uma restauração física para Israel e o reino do Messias há de acontecer aqui na terra depois da sua segunda vinda à terra, porque o arrebatamento ele é uma vinda para a igreja. Assim como tal, Cristo subiu sendo avistado por 120, por 500 pessoas no pé do Monte das Oliveiras, e os anjos ali falaram: olha, este mesmo Cristo que está subindo, ele também há de vir da mesma forma. Mas quem estava aguardando ali, a igreja que está aguardando o Cristo e não o anticristo, o falso Cristo. Ali estava 500 pessoas, 500 irmãos que estavam ali prontos para receberem o batismo, estavam ali se esforçando para receberem a promessa da descida do Espírito Santo. Ali eles perseveraram mais 10 dias,
apenas 120 reunidos no cenáculo, e eles foram batizados em 10 dias de perseverança. Né? Aqueles outros, nós não sabemos a história, mas aqueles que estavam no pé do monte, vendo o Cristo ser assunto ao céu, eles eram os seguidores do Cristo. Eles eram crentes, eles eram cristãos, judeus, eles eram irmãos na fé, eles não eram parte do mundo, por exemplo. Então, Cristo, ele vem sim, mas ele vem na sua vinda no arrebatamento para a igreja, para o povo que ele comprou com seu sangue, que reconheceu o mérito do seu nome, da sua obra. Então, a Bíblia, ela fala que é uma restauração para o povo de Israel. Sim, o povo de Israel. A Bíblia, ela não substitui a igreja de Israel de Deus, como se agora tanto o Israel, Deus rejeitou os israelitas, os judeus. Não, isso está explícito nas cartas de Paulo, Romanos, capítulo 9, 10 e 11, que Deus ele não rejeitou o seu povo, mas ele está formando o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo ser formado, ele vai casar com este corpo. Ele não vai casar com a nação israelita, que a nação israelita ela já é casada com o pai no deserto. Isto há muito figura de linguagem nos profetas, onde Deus, o Pai, ele fala por intermédio dos profetas dizendo que ali ele se desposou com a sua esposa Israel no deserto, a qual teve mais intimidade com o seu povo. E Israel adulterou. Israel, muitas das vezes, Deus enviou profetas para que eles fossem colocados ali no lugar do sentimento de Deus, para ele sentir como é que é ser traído. Então Deus ele pedia, vai e casa, profeta, com uma adúltera, tira ela daquela condição, reme ela, e daqui a pouco ela estava traindo ele. Então Deus, ele muitas vezes ele pedia para que o profeta sentisse e sabesse como é que Deus ele se sentia vendo o seu povo sendo idólatra, adulterando. Então, a Bíblia, ela diz que Israel, ela foi casada, ela é casada com Deus Pai. Ele vai restaurar este casamento no reinado do Messias. É uma nova aliança que Deus tem com o povo de Israel. Mas o Cristo, ele remiu a sua igreja, independentemente, quer seja gentil, quer seja judeu, que creu, que crê no seu mérito, na sua obra. Então, ali é formado o corpo de Cristo, o qual há um casamento que é explicado aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 25, por exemplo, nesta passagem das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Essas 5 virgens prudentes, elas carregam azeite consigo e ela também adormeceu. Ela também adormeceu juntamente com as 5 nécias. A igreja de Cristo, que vai ser arrebatada, ela não vai estar dormente no momento do arrebatamento. A igreja, que é padrão noiva, ela sempre está como padrão noiva. Ela sempre está de maneira a ser apercebida dos tempos, porque anda em luz. Ela será arrebatada no momento em que a meia-noite chegar. Mas nós notamos que estas 5 virgens prudentes e estas 5 virgens nécias, elas dormem, e justamente no horário da meia-noite, onde que acontece o arrebatamento, há um grande despertar delas. Então, elas se despertam, tal qual também, explicando isso, nós podemos pegar a passagem de José no Egito, aonde que ali ele foi para o Egito e os seus irmãos, né, vieram até ele, mas, né, até que os seus irmãos ali fossem reconhecer ele já reconhecia, já sabia que eles eram seus irmãos,
Porém, aqueles seus irmãos ali representando todas as tribos de Israel, que veio até ele, né? Houve um determinado tempo ali naquele tempo de fome, de escassez na terra do Egito, de Canaã, para que houvesse um despertamento, para que houvesse uma aproximação de José. E nós vemos que foi praticamente nos 2 anos de fome, nos primeiros 2 anos de fome, que eles se aproximaram de José, mesmo não conhecendo tão quem era José, e depois José se revela para eles. Desta mesma forma, quando os israelitas descobrirem, reconhecerem, os judeus também, que o verdadeiro ungido, o verdadeiro capacitador, o Cristo, o verdadeiro salvador deles, o verdadeiro ungido e capacitado a rei, Messias, a rei e sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedec, né, ao rei justo, conforme o livro de Gênesis, não segundo a ordem da casa de Arão, descendente de Levi, até porque Jesus, ele era descendente, né, de Judá, por Maria, e por seu pai não biológico José. Então nós vemos que ali naquele instante, aqueles irmãos de José o reconhecem, e um grande choro, um grande alvoroço, da mesma forma também que é explicado ali no livro de Zacarias, capítulo de número 14, se não me falha a memória, ou é 12, aonde que Deus há de derramar sobre a casa de Judá e sobre os habitantes de Jerusalém o seu espírito de graça e súplica para que eles ali se arrependam e olhem, né, e vejam aquilo que eles não queriam ver, né, e eles reconheçam, né, e olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora por um unigênito, né, que foi morto, né, um primogênito que foi morto. Então, neste momento, eles reconhecerão só então que o Cristo está para vir, mas não significa que eles vão reconhecer quando Cristo raiar nos céus, na parousia, na sua manifestação em glória. Não. Né? Haverá um tempo de humilhação, de reconhecimento, de restauração israelita no mundo. Né? Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo ele fala que, da mesma forma que se na queda dos judeus, na queda dos israelitas, né, houve vida para nós, houve vida para os gentios, quem dirá então, né, no seu retorno? Então ele diz que, né, quão grande ressurreição que não haverá, quanta vida que não vai haver. Então vai ser coisa extraordinária e tremenda no mundo. Então, 144 mil selados, né, israelitas espalhados pelo mundo, da qual só Jesus sabe, só Deus sabe a identidade, quem é quem, e ele há de restaurar para o ministério evangelístico. Né? Eles seguirão o Cristo, o Cordeiro, para onde quer que ele vá. Então, há uma restauração física para os descendentes de Abraão, né, no sentido da casa de Jacó, né, os descendentes de Jacó, né, as 12 tribos de Israel. Apocalipse capítulo 7. E Apocalipse fala no seu capítulo de número 19, por exemplo. Vamos lá, capítulo 19 de Apocalipse. Que viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E nós vemos aqui, um pouco antes, no capítulo 19, aqui no versículo de número 6, por exemplo, então ouvi uma voz, como que uma voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia!
pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhes a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então nós vemos que um exército seguia o Cristo, que vem montado em seu cavalo branco, e este exército ele já está com as recompensas, ou seja, já foi passado pelo tribunal de Cristo, porque está escrito que a noiva foi dado vestir linho fino, puro e resplandecente, que são as justiças dos santos, as obras dos santos, a justiça dos santos. Então, ali, eles que estão no céu estão dizendo: bem-aventurados, o anjo, na verdade, está dizendo: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, ali já havia acontecido as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento, é este casamento do Cristo com o seu corpo, que ele remiu. Ele remiu para que o seu corpo não passasse pela ira de Deus que há de vir sobre todo o mundo. Este corpo, esta noiva do Cristo, ela foi recompensada no tribunal celestial de Cristo. Algumas pessoas não conseguem coincidir entre o arrebatamento na última trombeta e também no último dia e também, né, como eles dizem, na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição, no caso para eles, como se fosse a primeira vez que acontecesse, acontece no capítulo de número 20, quando Cristo ele vem na sua manifestação em glória, e ele já vem com a sua igreja glorificada, e são postos tronos dos apóstolos que vão julgar as nações, vão julgar, na verdade, os israelitas, que Deus vai restaurar. Então, haverá um julgamento para ver quem vai entrar e quem não vai entrar no milênio. Então, a Bíblia, ela fala aqui, ó, que e vi as almas daqueles que foram decapitados ressuscitarem. Então, eles são ressurretos ali naquele momento, mas a igreja já estava vindo com o Cristo nas nuvens. Ou seja, por quê? Porque ela já tinha sido arrebatada. Então, não há uma conciliação. Não como eles dizem aqui, é somente aqui que acontece a primeira ressurreição. Só que a primeira ressurreição, ela não é somente neste tempo, nesse dado tempo. A primeira ressurreição é um tipo de ressurreição que é para a vida eterna. Então, Cristo é a primícia dos que dormem da primeira ressurreição. Quando Cristo ele morre, as sepulturas são abertas, está escrito ali. E na sua ressurreição, depois de 3 dias também, santos ressuscitam com ele e aparecem para alguns, assim como ele também ficou aparecendo para alguns dos seus discípulos 40 dias depois da ressurreição e foi assunto aos céus. Então, a primeira ressurreição, ela acontece não somente neste momento. Por quê? Porque a igreja ela já está vindo glorificada com o Cristo, e aqui estes mártires da grande tribulação, os que foram decapitados pela besta, não aceitando adorar a sua imagem e recebendo o seu sinal, eles ressuscitam. Eles ressuscitam aqui, agora, neste momento, enquanto a igreja já estava vindo com o Cristo. Então, como fica o que o apóstolo Paulo ele escreve em Coríntios, dizendo que primeiro ressuscitarão os mortos e depois nós precederemos eles, ou seja, nós seremos depois os que estivermos vivos. Ele fala desta forma, desta maneira. Então, o que nós aprendemos com isto? Que são algumas ideias, né, dentro da escatologia, em alguns ramos, que não se coincidem realmente com o que a Bíblia diz. Então, aí o que eles pensam, não, o que acontece aqui na realidade, dentro destes 7 anos do acordo de Daniel capítulo 9, na última metade, ou seja, entre o 1260 dias, há um acréscimo ainda de pelo menos ainda 45 dias a mais, né, até 1335 dias, e durante este período de 1260 a
e 335 dias. Ali são dias de julgamento, que a igreja ela vai ser arrebatada naquele período, mas esses, digamos, quantos dias são? 1260 a 1335. Dentro deste período aí de, se não me falha a memória, aí 75 dias, vamos assim dizer, 75 dias, aí acontece depois a, a manifestação de Cristo realmente, né? Acontece a parousia, ou seja, a igreja foi arrebatada, vamos assim dizer, 75 dias antes, né? Para depois, né? Começar o milênio. Então, sabe, não coincide com o que as escrituras realmente está dizendo. Então, eles dizem que estes judeus, né? Eles hão de entrar para o milênio, esses judeus de Zacarias, capítulo de número 12, se não me falha a memória, que Deus vai derramar sobre eles o espírito de arrependimento, no momento em que Cristo estiver vindo nas nuvens, e haverá um período de tempo para que eles venham ser julgados, né, no tribunal, ali, né, que está escrito que os discípulos eles vão de julgar as 12 tribos de Israel, está escrito nos evangelhos, e então aqueles tronos postos são os tronos dos apóstolos que virão como Cristo, julgando os israelitas. Mas eles dizem que estes judeus eles vão ficar sendo julgados ali para ver se eles vão ser aprovados ou não para entrar no reino de Cristo milenial. E alguns deles vão ser feitos sacerdotes. Realmente, isto é o que a Bíblia diz, mas o momento já do arrebatamento e da parousia já não se coincidiram novamente, ou seja, de qualquer forma eles acabaram por separando novamente o arrebatamento da parousia, ou seja, da manifestação em glória. Ou seja, vocês acabam vendo aí novamente uma contradição. Então, fica aqui a mensagem inicial do livro de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 35, que fala para que aqueles as quais estiverem vivendo aqueles dias, eles estejam atentos, vigilantes com seus lombos cingidos e prudentes com as suas lâmpadas acesas. Então ele está fazendo uma comparação com as virgens prudentes. Porque as virgens, elas todas dormiram? Porque a nação israelita, toda a nação israelita praticamente dormiu em todo este período da salvação pela graça do Filho de Deus. Mas haverá um grande despertar nos últimos dias. Está escrito aqui no livro, é uma prova irrefutável. Ninguém consegue, mesotribulacionista e pós-tribulacionista, não consegue refutar este versículo, que o Cristo ele deixa claro, entre linhas. Ele fala assim: sede, pois, vigilantes, assim como os servos esperam e aguardam o Senhor quando ele vier da festa de casamento. Lucas capítulo de número 12, versículo de número 35 a seguir. Então, ele está falando a respeito de um Senhor que vem já, né, da festa de casamento. Ou seja, o casamento já aconteceu. E este Senhor, ele vem, e estes servos, eles têm que estar prudentes, eles têm que estar atentos, servindo, para que lhes seja dado um lugar à mesa, ou seja, onde que acontece a ceia das bodas do Cordeiro aqui no milênio. Então, o que que acontece? Acontece uma ceia das bodas para aqueles que são arrebatados e o tribunal de Cristo, mas acontece também a ceia das bodas para aqueles que são convidados à ceia das bodas, conforme Apocalipse capítulo de número 19, que fala: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas, porque o que vai acontecer ali agora é a ceia das bodas, quando Cristo ele retorna com a sua igreja glorificada, com a sua igreja que já passou pelo tribunal, que já recebeu a recompensa, que são tidas como linho fino, puro e resplandecente, que são as justiças dos santos. Então a igreja ela desce, ela vem com o Cristo e ali vai se iniciar o milênio, mas há um processo ainda. Então ali é posto os tronos a uma ressurreição para a vida, aonde os mártires que morreram decapitados na grande tribulação ressuscitarão, e outros que sobreviveram
estarão sobre o mundo. Neste momento, aonde, conforme a Mateus capítulo 24, ele fala logo depois da aflição daqueles dias, aonde o sol se escurecerá, a lua ficará vermelha como sangue e os poderes do céu serão abalados. Então, o Senhor, ele virá na sua manifestação em glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, que no contexto ele está falando a respeito, conforme Isaías também, se não me falha a memória, Isaías capítulo 13, ele está falando a respeito do reajuntamento dos israelitas espalhados pelo mundo para o início deste reino. Então há um translado, os anjos hão de trazer os israelitas dos quatro cantos do mundo para Israel, para o início do reino do Cristo. Então, fica claro a posição pré-tribulacionista, sem defender a ideologia pré-tribulacionista, né, porque algumas até diferem em alguns pontos de vista, mas é o que biblicamente nós podemos encaixar mais contundente, mais específico, que fica mais claro e nítido, porque Deus ele há de restaurar também a nação de Israel. Haverá um reajuntamento dos israelitas físicos descendentes de Abraão. E não venha me falar que você que canta, você é levita, que você é da tribo de Issachar, porque você tem uma grande percepção, ou que seja, porque isso não comprova nada. Quem sabe quem é da tribo de quem quer que seja, é o próprio Cristo que há de restaurar a cada um naquele dia, né? No dia da parousia e não no arrebatamento. No arrebatamento não há mais essa distinção entre judeu, gentil, não. Por quê? Porque ali se torna uma igreja. Quer seja judeu, quer seja gentil, se torna um no corpo de Cristo. Mas para o reino messiânico, há de ter uma restauração do povo de Israel, segundo a descendência de Abraão. Que Deus abençoe, espero que esteja bem claro. Né? Fica aí para a meditação, conforme o próprio Cristo ele fala. Né? Sejam vigilantes, ele está falando para o povo israelita que estiver atento naqueles dias que estarão passando. Ali ele está falando, assim como os servos esperam o seu Senhor. Os servos esperam o seu Senhor quando há de vir das festas, ou seja, ele já se casou e agora ele está vindo para a ceia destas festas de casamento. Isto é muito claro no texto. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.